Aqui está a sua melhor companhia, ZYM 219, canal 285, Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz, maturidade absoluta em comunicação, Cafelândia, Paraná. A partir de agora, a Rádio Cafelândia FM passa a apresentar programa Evangelho para Todos, com a apresentação de Ismael de Castro. Nosso Deus é vivo, Ele não está morto, não. Muda a sua vida, transformou a minha e me deu a... Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis neste sangue lavado, com roupas que dão salvação, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Com espinhosa coroa que Jesus por nós suportou, ó, com profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nestas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o seu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. 13h08. Muito boa tarde, Cafelândia. Boa tarde você de toda a região nos acompanhando pela internet. Que Deus abençoe a sua vida grandiosamente em Cristo Jesus. Hoje, sabadão, 3 de abril de 2021. Estou de volta com o programa Evangelho para Todos, deixando aqui um forte abraço ao seu Júlio Albano, também ao Rosaíno Vera. Amigos do Almoxerifado Industrial, muito obrigado a cada um de vocês, amigo ouvinte. No finalzinho do programa, vou deixar a canção Raridade aí, oferecendo, né, para o Fio conhecido bastante da gente há um bom tempo. Ele ligou aqui e pediu, deixa a canção aí, uma canção evangélica, né? Ô, Fio,
Obrigado pela sua participação. Oferecendo, né, a canção Raridade para todos que gostarem da rádio. Ou seja, todos vocês, amigo ouvinte, vocês que gostam da programação 104.9 Rádio Cafelândia FM, tá aí a última canção. Todas as canções que tocam aqui é em favor a vocês que estão ouvindo, né? Só o Evangelho para Todos que é desagradável, porque o Evangelho para Todos não está para agradar nem a quem está aqui trazendo a mensagem. E sim, o nosso intuito é agradar justamente a Deus, e isso às vezes agrada a nossa própria vontade, meu próprio acho, meu próprio eu quero, eu acho, eu penso, desagrada porque eu tenho que seguir a orientação nesses 15 minutos daquilo que o Filho de Deus falou como prioridade. Minha vontade é poder falar para você o que eu acho, que eu penso de muita coisa, só que esse não é um espaço que eu apresento, que Deus abriu para mim falar o que eu acho, que eu penso. Por esse motivo eu trago aqui a orientação do Filho de Deus. Esse programa acaba sendo um pouco diferente de todos os demais, ou bem diferente de todos os demais programas dentro da Rádio Cafelândia FM e até demais rádios ou veículos de comunicação que existe, até porque nós sabemos que todos aqueles que fazem programações, eles fazem para agradar o seu ouvinte, ou seja, primeiro a gente pesquisa o que mais aí está na atualidade agradando vocês que estão ouvindo, e a gente pega e passa para vocês. Isso eu tenho consciência disso como comunicador, mas como obediente ao que Cristo ensinou e falou, infelizmente o desagrado até a mim em algumas mensagens que aqui eu trago. Mensagem que eu trago hoje para você, deixa eu agradecer também o Rosalino. O Rosalino tem gravado meus programas, né, e tem aí mandado para mim a mensagem. Eu tenho ouvido lá a mim mesmo como pregador, né, ou como um comunicador ou orientador da palavra de Deus. Obrigado, Rosalino, pela mensagem. Sim, que puder ou quiser, tiver aí mais uma, pode mandar para mim lá que eu estarei ouvindo com bastante alegria, com bastante amor. Obrigado aí por estar gravando o meu programa e também repassando para mim essa gravação. Mensagem, amigo ouvinte, que eu trago hoje para vocês, está na sua Bíblia também. Não foi eu quem falou, sim o Filho de Deus, Jesus Cristo, e foi o evangelista João que escreveu. João capítulo 8, o versículo 31 e 32. Ele amou. Eis nestas chagas pureza para o maior pecador. Você está ouvindo Evangelho para Todos com Ismael de Castro. Cafelândia FM. Jesus Cristo falou, está falado. E foi justamente ele quem falou. João capítulo 8, versículo 31 e 32. O Filho de Deus, Jesus Cristo, fala da seguinte maneira: assim está escrito também, assim diz o Senhor. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Palavra assim do Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Começou a falar, disse ao morto levante, e naquele instante o que aconteceu? O moço levantou, pela mão Jesus pegou e viva a mãe devolveu. Jesus Cristo falou, está falado. Amigo ouvinte, no decorrer do tempo em que eu lia a Bíblia, eu me lembro que passei por alguns profetas e vi que Deus anunciou muitas coisas através dos profetas, coisas muito importantes para termos o conhecimento do valor do que Jesus Cristo falou e do que Jesus Cristo também fez. É por isso que Deus mandou os profetas, e é muito importante conhecer os ensinamentos dos profetas. Mas os profetas anunciaram, principalmente o profeta Oséias, Jeremias, Isaías e também o profeta Malaquias, assim como outros demais profetas dentro da Bíblia. Deus trouxe várias orientações, reprovando algumas coisas que nós temos como práticas até hoje. E Deus abomina alguns sacrifícios, algumas ofertas, também orações, algum tipo de jejum, alguns cultos, né,
que nós temos praticado, eles ofendem a Deus. Parece que não, mas se você for pesquisar na Bíblia, né, nos profetas, em Jesus Cristo e também na atualidade, se você for prestar atenção, você vai ver de que a maioria das pessoas que praticam bastantes ritos religiosos são pessoas bastante amaldiçoadas, são pessoas bastante boazinhas, queridas, porém ou vivem com enfermidade incurável ou sempre estão de alguma maneira estão sempre amolestiadas com alguma coisa, ou seja, ou são perturbadas ou elas são pessoas que têm bastante dificuldade, às vezes nem em uma só área da vida, embora nós sabemos que todos nós temos dificuldade em algumas áreas da vida, até porque o próprio cristão ele tem uma luta com ele, né? O apóstolo Paulo explica, o próprio Cristo falou também sobre essa luta que particularmente nós temos com o mundo. O mundo vai sempre trazer nós para anularmos o que Cristo falou e o que Cristo fez para tirar o poder que Deus colocou dentro de nós através de Cristo, que é pelo Espírito Santo firmado na verdade, que é a orientação do Filho de Deus. Esta é uma realidade. Por isso Jesus Cristo fala sobre eu entrar pela porta estreita, andar pelo caminho apertado, porque nós temos aí sempre duas opções, de ir para um lado ou para o outro. Em tudo nossa vida isso é uma pura realidade. Mas nós praticamos aí no decorrer da nossa vida, e não é uma crítica minha, se você pregar aí, citei 4 profetas para você, né? Mas você pode seguir outros livros da Bíblia e ler, você vai ver, em Mateus capítulo 23, Jesus vai fazer duras críticas, né, aos ritos religiosos. Não é uma crítica minha, é uma realidade da Bíblia. E então, como falei, há sacrifícios que são abomináveis por Deus, Deus não aceita. Há ofertas que Deus também não aceita, e o próprio Cristo também fez parábolas e falou sobre isso. Há orações que Deus não aceita, nós fazemos ela, mas Jesus Cristo falou que é abominável, Deus não aceita. Mesmo que veio através de Moisés, de profetas, vieram antes de Jesus Cristo essas orações, essas práticas, e Deus não aceita, elas são abomináveis a Deus. Deus não considera mais, porque o homem não é justificado diante de Deus pelas suas próprias práticas, e sim pelo aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, pela prática baseada em Cristo ensinou. E alguns jejum Deus também não aceita. Eu posso mostrar na Bíblia para você, claro que eu não tenho tempo para isso, mas eu posso mostrar tudo isso que eu falei para você aqui, o próprio Deus através dos profetas, através de Cristo, reprovando esses atos. Existem cultos também que até se usa o nome de Jesus, fala de Deus, traz mensagem da Bíblia, porém Deus não aceita esse culto não é agradável a Deus. E isto o próprio Cristo e os profetas e Cristo, que é o principal de tudo, não aceitam. Existem louvores também que não falam de um feito de Deus, não falam da orientação de Deus. Pode até falar o nome de Jesus, o nome de Deus, até algumas coisas da Bíblia, citar alguns homens da Bíblia, porém não engrandece um feito ou uma orientação do Filho de Deus ou de Deus mesmo. Esses louvores, Jesus Cristo falou que em vão esse povo me adoram, ensinando ensinamentos ou doutrinas que são, ele chamou de doutrina, ensinamento de demônios. Outras passagens ele chama de ensinamento de homens. Então é muito interessante você ficar atento a esta realidade. E aqui nesta passagem Jesus Cristo fala sobre isso, versículo 31. Jesus Cristo dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente vocês serão os meus discípulos. Então Jesus Cristo falou isso, mas Jesus Cristo não falou só isso não, ele falou o versículo 31 e o 32, eles estão casados em um só, presta atenção, fala assim, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes da minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, Jesus Cristo colocou esses 2 versículos aqui em um só, né? Uma fala só nos 2 versículos, mas uma orientação é a prática nossa, é a nossa luta pessoal, e a outra é o quê? É o poder que esta nossa prática pessoal vai manifestar em nossa vida. Ele fala assim, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente vocês serão os meus discípulos. Então veja que é ato que não é fácil. Se você prestar atenção, puxa vida, eu citei alguns exemplos aqui de quando simplesmente meu pai passava alguma coisa, algumas atividades no trabalho, né, no sítio para ser feita, eu tinha que combater contra o meu irmão, contra os vizinhos mais velhos, né, que já há mais tempo trabalhavam com o pai, porque eles não queriam seguir a orientação do pai. Então já havia ali uma luta. Então, assim como nós também.
Imagine quando eu e você recebemos essa orientação do Filho de Deus, vai haver em volta de mim e de você vários outros ensinamentos que vão vir combater. Jesus dizia, então, isto nesse permanecer da minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Então, primeiro vem a luta da permanência na orientação dele, na palavra dele, e depois ele fala, e conhecereis a verdade, ou seja, o fato de eu permanecer na orientação de Cristo vai fazer com que eu conheça a orientação do Filho de Deus e conheça a verdade. A partir do momento que ele diz que e conhecereis a verdade, ou seja, eu conheço a verdade, ele diz que a verdade vos libertará. Então, a verdade, ela vai produzir libertação na minha vida e na sua vida também. Então, é muito importante eu e você ficarmos atentos ao conhecimento da verdade. Nós conhecemos muita coisa, mas ele diz que é importante conhecer a verdade. É claro que Jesus Cristo não está falando da verdade aqui terrena, não, nessa passagem não, embora a verdade aqui terrena, ela seja muito importante. Nós sabemos que há muitas pessoas que são especialistas em algo, né? E quando nós precisamos de algo, nós temos que procurar esse especialista, porque esse especialista vai fazer o quê? Vai nos orientar ou vai resolver este problema, porque ele é especialista naquilo, ele é mestrado naquilo, ele é mestre naquilo, né? Nós sabemos que isto é real, né? Quer dizer, isso no mundo material. Agora, quer dizer, no mundo espiritual, muito mais ainda, né? Se nós procurarmos ali o orientador errado, certamente nós vamos receber o quê? Algo errado. Nós sabemos que isso acontece no plano material aqui, que dirá no plano espiritual. Então, o conhecimento da verdade que Jesus Cristo está falando aqui é o conhecer da orientação do Filho de Deus, da orientação de Deus através do Filho. Por quê? Por causa que ele não está falando de uma verdade aqui da terra. Essa verdade aqui, se alguém falar que algo é azul e for vermelho, ele está o quê? Mentindo. Então ele tem que falar que algo que é vermelho, vermelho, certo? Então ele está de acordo com aquilo que está vendo, aquilo que é verdade. Mas esta não é a verdade que Jesus Cristo está falando. Jesus Cristo está falando da verdade do que ele falou e do que ele conquistou lá na cruz do Calvário por mim e por você particularmente. Você pode até fazer parte de uma religião A, B ou C. Isso não significa ser cristão. Você pode até não fazer parte de nenhuma igreja ou instituição religiosa, porém, você, naquilo que você defende como crença ou como orientação, nisto é que você é cristão ou não. Tanto que a orientação de ser cristão, ela é para todo lugar, não é um rito para ser feito dentro de uma igreja, dentro de uma instituição religiosa. Não, é para você praticar aonde quer que você vá. Aonde quer que eu vá, eu sou cristão indiferente. E o mundo espiritual, ele sabe disso, tanto que eles vão sempre trabalhar em cima de quem tem influência sobre mim. Estou dando exemplo de mim, é claro, não tenho nada a ver com a sua vida. Estou só dando um exemplo de mim. Estou dizendo que ele vai sempre trabalhar com alguém que tem influência sobre mim, para que eu venha anular o que Jesus Cristo falou e também anular o que Jesus Cristo fez. Ele vai fazer com que eu fique preso, às vezes, até no Antigo Testamento ou numa prática do Antigo Testamento. Por quê? Porque fazendo isto, quem tem mais poder seria o inimigo de Deus, o qual não tem poder porque ele já é julgado, ele já está condenado. Mas na nossa mente ele ainda é um grande, quando na verdade não é grande. Só que plantaram em nós aquilo que é oposto à orientação do Filho de Deus e aquilo que é oposto ao que Jesus Cristo já conquistou. Lá na cruz do Calvário, Jesus Cristo conquistou. Então esse mediador sacerdotal que nós temos, na verdade é uma enganação, porque o mediador sacerdotal é Jesus Cristo. E o poder de Deus é o Espírito Santo dentro de mim, de você, de todo aquele que crê. E o Espírito Santo de Deus, ele age baseado em quê? Baseado na verdade, na orientação do Filho de Deus ou dos apóstolos, naquilo, claro, que ele não está contrariando a Cristo ou naquilo que ele não está explicando ali, porque o apóstolo Paulo está dirigindo cartas específicas a determinados povos ou determinada igreja ou determinada pessoa. Então é muito importante aí você ficar atento a isso. Agora, Jesus Cristo, é claro que Jesus Cristo também, ele direciona alguns ensinamentos dele, ele diz diretamente a alguém, mas há alguns ensinamentos dele, ou a maioria das orientações do Filho de Deus, ele fala sempre todo aquele. Se alguém
porque ele está sempre citando esta orientação e jogando essa orientação para qualquer pessoa que esteja apta a pegar esta orientação para ele. E quando você pega esta orientação para você e coloca dentro de você, ela produz o quê? Uma libertação. E essa libertação, ela pode ser até mesmo a libertação de presença maligna mesmo. Mas existe a libertação aí de várias coisas que nós estamos presos, que na verdade não vem de acordo com o que Cristo ensinou. Amigo ouvinte, espero que essa mensagem tenha edificado fortemente a sua vida, mas você pode ler aí um pouco antes, um pouco depois, leia lá os profetas e vê o quanto de coisas que eu e você temos como crendices ou como práticas que são abomináveis a Deus. Deus não se agrada com essas práticas, Deus não gosta dessas práticas. Ah, não, mas porque A, B, C, D, ou veio de A, B, C, D, por esse motivo eu e você cultivamos elas, mas elas não são agradáveis a Deus. Só repetindo aqui a mensagem, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Forte abraço, amigo ouvinte, fique na paz de Cristo Jesus. Vou deixar para você as palavras do apóstolo Paulo em favor a mim e a sua vida, usado pelo Espírito Santo de Deus, deixando um forte abraço também ao Fio, né? E deixando a canção Raridade para todos os ouvintes da 104.9 Cafelândia FM. Só repassando a mensagem que ele falou a todos que gostarem da rádio. Então, creio que você que está ouvindo gosta muito da rádio Cafelândia FM 104.9. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, amigo ouvinte, e sobre as nossas vidas permaneça, hoje e para todo sempre, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Que assim seja. Amém e graças a Deus. Forte abraço, amigo ouvinte, fique na paz de Cristo Jesus e até amanhã, 13h. Deus querendo, abençoe, estarei de volta, trazendo para você o programa que se chama Evangelho para Todos, onde a prioridade são os ensinamentos do Filho de Deus. Jesus Cristo falou, está falado. A Rádio Cafelândia FM apresentou o programa Evangelho para Todos, na apresentação de Ismael de Castro.